Filipenses 3, 13 e 14, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos que nos concedes aqui juntos na Tua presença. Obrigado, ó Deus, por Tua palavra, e queremos pedir, ó Deus, que o Teu Espírito Santo de fato venha aplicar estas verdades aos nossos corações. Pai, a nossa oração é que nós realmente possamos deixar o passado no passado e que possamos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ó Pai, nós suplicamos esta bênção e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei se você já está fazendo aquele tipo de balanço geral da sua vida de 2016. É lógico que ainda tem um tempo aí, né? Até o último dia deste ano. Mas muitas vezes nós paramos para pensar nisso, né? Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que 2016 foi o ano da luta, ou 2016 foi o ano das crises, e assim por diante, não é? Mas eu não quero falar sobre isso, não. Eu queria falar sobre este desafio que nós temos de olhar para dentro de nós e fazermos uma avaliação, não é? Eu sei que muitos de vocês não gostam de avaliação, né? Quantos de vocês dizem assim, hoje vai ser dia de prova? Que bom, né? Tem prova hoje, não é? Quando eu olho para os meninos, daí às vezes eles dizem, e aí, como é que foi a prova? Né? O fato é que muitas vezes nós não gostamos de fazer isso. Por quê? Porque as provas revelam os fatos, não é? Então, sabe aquele negócio, eu domino a matéria, eu conheço tudo, eu vou tirar nota 10, não é? Aí de repente aparece aquela nota que você não esperava, e diz, o que foi? Que injustiça é essa? Não é? O fato é que foi feita uma avaliação, não é? E gente, eu creio que muitas vezes em nossa vida nós também precisamos lidar com os fatos de quem nós somos, o fato de em que momento nós estamos e como nós podemos, a partir dessa confrontação com os fatos, nos apresentar diante de Deus e pedir para que Ele nos conduza para dentro da sua vontade. E nós vemos o apóstolo Paulo diante de um fato aqui muito sério. Ele estava preso. O que você faria se você estivesse preso? E havia a possibilidade dele ser executado por causa da sua fé. E alguns irmãos estavam dizendo, Paulo, e agora o que vai acontecer? Porque você pode morrer. E ele diz, é fato. Também isso é um fato. Não é um fato que todos nós podemos morrer. Aliás, isso vai acontecer se Jesus não voltar antes. E ele estava lá diante daquele fato de estar preso numa masmorra, de estar passando por um processo de julgamento, e havia a possibilidade de ele ser condenado à execução, possivelmente por decapitamento, ou decapitação. Então, você imagina só qual era o prognóstico, qual era a expectativa dele naquele instante. Só que quando nós lemos a carta que ele escreveu aos irmãos de Filipos, nós vemos outro tom. Na verdade, a carta aos Filipenses, a ideia principal é a alegria. Quer dizer, agora, como é que ele pode estar experimentando alegria? Especialmente nessas circunstâncias. É isso que às vezes as pessoas, especialmente aquelas pessoas que não têm o conhecimento de Deus, elas não entendem. Como é possível experimentar alegria e satisfação e contentamento, mesmo quando nós estamos passando por momentos difíceis, mesmo quando nossas expectativas elas não são satisfeitas? Como é possível você experimentar contentamento quando muitas coisas que você projetou não se tornaram realidade, ou quando você havia realmente pensado que certas coisas aconteceriam, elas não aconteceram? Como é possível você experimentar alegria, contentamento? Essa é uma das grandes perguntas que nós fazemos. E o que eu observo aqui é que ele disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Fica bem claro que não é uma coisa que você faz de forma automática, é um aprendizado, é um crescimento, é algo que você vai exercitando com o tempo. Cada momento na vida é uma oportunidade de você aprender. E nós podemos aprender o contentamento, nós podemos aprender a alegria, mesmo nas circunstâncias adversas. É isso que Paulo está falando aqui.
E algo que nos chama a atenção é que ele sabia que poderia morrer, mas ele também sabia que ele podia ser liberto e ele podia continuar. Na verdade, ele chega até mesmo a dizer: meus irmãos, eu estou meio dividido, eu não sei se eu vou ou se eu fico. Já pensou que luta, não é? Isso porque se eu for, eu vou estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Se eu ficar, eu poderia continuar no ministério, alcançando as vidas para o Senhor Jesus. Você percebe que para ele não importava o que acontecesse. E aqui eu creio que nós temos um primeiro ponto para nós refletirmos sobre essa avaliação nossa, pessoal. Será que nós conseguimos ver na ótica de Deus a realidade da nossa vida? Será que nós conseguimos ver as circunstâncias dentro do propósito soberano de Deus? Será que nós conseguimos enxergar a vontade de Deus mesmo naquilo que nós achamos que é negativo ou que não deveria estar acontecendo? No caso dele, estava preso e podia ser executado. Essas são perguntas que nós podemos fazer a partir do que está aqui, porque ele mesmo, veja bem, alguém apresentou um problema: Paulo, você sabe que agora que você está preso, como é que vai ficar a pregação? E ele disse: olha, eu soube que depois que eu fui preso, muitos de vocês estão pregando. Então foi até bom, né? Porque se Paulo continuasse pregando, os irmãos não iam assumir a responsabilidade de pregar, porque eles estavam confiando na pregação de Paulo. Mas a partir do momento que ele foi preso, bom, nós temos que continuar pregando. E ele se alegrou com isso. Eles também estavam dizendo assim: mas eu soube que alguns irmãos estão fazendo isso por porfia, ou por inveja, ou dissensão. Eles disseram: mas estão pregando o evangelho? Então isso é bom, porque o evangelho está sendo proclamado. E eu disse: mas Paulo, você pode morrer. Isso é bom também, porque se eu morrer, eu vou estar com Cristo, e isso é incomparavelmente melhor. E o que nós enxergamos em Paulo é que ele não conseguia ver o lado negativo das coisas, porque ele cria no Senhor, porque ele confiava no Senhor, porque ele tinha certeza que Deus é soberano, que Deus está no controle de todas as coisas. Como nós cantamos aqui, não é que no nosso Deus Ele é soberano sobre tudo, que nada pode nos separar do amor de Deus. Então nós podemos, gente, eu sei que isso não é uma coisa que você faz naturalmente. Eu sei que a tendência da gente é assumirmos aquele ar de comiseração. Você entende? Coitado de mim, olha só que luta, que dificuldade, que sofrimento, como é que pode? Deus, eu não entendo. Sabe, tem pessoas que ficam até decepcionadas com Deus. Por que, Senhor? Por quê? Por que eu? Não é? E o fato é que Deus está te dando uma grande oportunidade de você descobrir a alegria que vem dele, a alegria que independe das circunstâncias, a alegria que vem da nossa comunhão com ele e da certeza que ele está no controle de tudo. Gente, eu sei que não é fácil você dizer isso, sabe? Porque quando a gente olha para as circunstâncias, já diz: Deus, eu não sei se o Senhor está no controle de tudo realmente. Ele está no controle de tudo. Eu estou pensando em relação a Abraão, não é? Deus disse para ele que ele ia ter uma descendência mais numerosa que as estrelas do céu. Só que ele estava idoso, a esposa estava idosa. Aparentemente não havia nenhuma possibilidade daquilo acontecer. Mas a Bíblia diz que Abraão creu. Na verdade, em Romanos diz que ele creu contra a esperança. Quer dizer, ele tinha a promessa de Deus e ele tinha a realidade. O que é mais importante? O que é mais importante? É a promessa do Senhor. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, é certo que fará. E quando a gente para pensar nisso, gente, seja nesta vida, seja na eternidade, mas o propósito de Deus prevalece, o plano dele se cumpre. E é por isso que nós podemos, como nós cantamos aqui, continuar confiando no Senhor. E aqui eu quero trazer então um desafio para você. O primeiro, a partir do que Paulo está dizendo aqui: procure ver o plano de Deus nesse momento da sua vida mesmo. Procure enxergar o propósito de Deus, mesmo aquilo que você não consegue entender, ou aquelas coisas que têm incomodado o seu coração e você gostaria que fosse de forma diferente. Procure enxergar as oportunidades que Deus está dando para você. Como no caso do apóstolo Paulo, diz: Paulo, você está preso. Ele disse: olha, bom demais, porque os soldados estão ouvindo o evangelho aqui. Quer dizer, até ele preso, ele não estava preso, porque a palavra de Deus não estava presa. O que Deus tem feito na sua vida? Onde Ele tem colocado você? Perto de quem? E que situações? Que circunstâncias? Procure enxergar o propósito de Deus.
E às vezes aquilo que parece ser mais sombrio é uma grande oportunidade de Deus manifestar a sua presença, o seu poder, a sua graça e usar você como instrumento nas mãos dele. É aquela velha história, né, que o pessoal fala do copo é meio cheio e meio vazio, não é? Não tem essa história? Mas eu quero dizer, não, gente, o copo está cheio. Cheio da promessa de Deus, cheio da bondade de Deus, da misericórdia do Senhor, do poder de Deus, da soberania de Deus. Então ele não está meio vazio, não está meio cheio. A minha percepção é a seguinte: que Deus é o Senhor de todas as coisas, Ele é o soberano sobre tudo, e nós podemos nos alegrar na sua presença, mesmo quando as coisas não acontecem como a gente espera. E a gente observa essa verdade no caso dele. Bom, já que nem mesmo a morte poderia impedir ele de agradecer ao Senhor, então o que mais poderia acontecer? Agora, ao mesmo tempo, ele disse: eu não julgo que tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. Sim, veja da forma mais otimista e possível as situações, porque Deus é soberano. Ao mesmo tempo, seja realista. E como o apóstolo Paulo disse, eu não julgo que tenha alcançado. Então veja bem, ele fez uma avaliação, ele fez uma análise, e ele chegou à conclusão de que não tinha chegado lá ainda, que existiam coisas para serem conquistadas, existiam passos para ser dados, existiam verdades que precisavam ser ainda aprendidas, e o ministério que ele precisava realizar. Ele diz: eu não julgo que tenha alcançado. Eu quero perguntar para você: você já está bem? Já alcançou todos os objetivos? Já alcançou a maturidade cristã? Em que ponto você está nesse momento da sua vida? E sabe que às vezes a gente vê pessoas dizendo: pastor, graças a Deus, estou bem demais, não é? Mas deixa eu dizer algo, gente. Quando nós paramos para ver tudo que Deus ainda quer fazer em nós e através de nós, qual é o nosso padrão? Qual é o nosso referencial? O que é o ideal para nós? Hein, gente? O que é o ideal? É Jesus. E quando você olha para Jesus e você olha para você, o que precisa melhorar ainda? Tem alguma coisa que precisa melhorar? Se Jesus é o padrão? E quando nós olhamos para Ele, nós vemos o quanto nós precisamos buscar mais o Senhor. Sabe, eu estava pensando em relação à nossa vida espiritual, essa correria do dia a dia, a gente tem que resolver uma coisa, resolver outra e tudo. Hoje de manhã nós estávamos conversando, na vigília também a gente estava conversando sobre isso. Nada pode substituir o nosso momento de oração, nada pode substituir a nossa comunhão com Deus. Nós precisamos crescer cada vez mais. Eu sei que muitas vezes as pessoas dizem: não, eu vivo em espírito de oração, mas eu quero dizer, gente, se você não separar um tempo para buscar o Senhor, você não vai conseguir viver em espírito de oração, porque Deus diz: vocês vão buscar e vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o coração. Então busca o Senhor. Eu olho para a vida de Jesus e eu vejo que Ele mesmo sendo Filho de Deus, mas Ele separava tempo para buscar a presença do Senhor. E às vezes você está dizendo assim: mas eu não tenho oportunidade. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu não vou perguntar quantos de vocês lavam louça, não é? Essa experiência é maravilhosa, mas você já percebeu que esse tempo ele pode ser significativo, que pode ser um momento de comunhão com o Senhor, sabe? Senhor, eu queria tempo para orar, mas eu estou lavando louça. Agora me diga uma coisa: o que impede de você fazer as duas coisas? Não é? Por favor, não quebre nada, mas é possível. E eu até lembrei disso, né? Que o irmãozinho que fazia assim: Senhor, que a minha vida esteja brilhando tanto quanto esse prato. Mas que você busque o Senhor nas circunstâncias do dia a dia. Às vezes a gente não percebe que Deus está nos dando oportunidades, não é? Tem alguns homens aí que ficam reclamando porque tem que dar uma ajeitada no jardim, ou limpar as coisas, consertar, diz: tem que consertar isso, consertar aquilo e tudo mais. Olha só que oportunidade. O fato é que Deus está dando as oportunidades o tempo todo. Às vezes você está num lugar belíssimo, não é? Sabe aquele, você está vendo um pôr do sol, né? Hoje até foi bonito, né? Você está vendo o pôr do sol, que oportunidade de louvar o Senhor, de engrandecer o seu nome, de adorá-lo. O fato é que Deus está te dando grandes oportunidades. Mas se você reconhecer que precisa melhorar, se você reconhecer que ainda não chegou lá, aí você vai ter a oportunidade de crescer
e se aperfeiçoar. O maior inimigo do nosso crescimento espiritual é uma avaliação positiva demais de nós mesmos, sabe? Quando nós achamos que já está tudo bem. Isso nos impede. Mas a partir do momento em que você descobre que precisa melhorar, você vai seguir em frente. Você já viu aquelas pessoas, né, que dizem assim, você pergunta alguma coisa, eu sei, mas não sabe. E diz, você faria isso? Eu faria, faça. Não sei se eu sei. Quantas vezes nós precisamos colocar a mão na massa e fazer as coisas? Por exemplo, conversar com pessoas sobre o Evangelho. É fácil ou difícil? Ei, gente? Conversar com pessoas sobre o Evangelho. O fato é que às vezes a gente até acha que sabe, mas aí de repente alguém faz uma pergunta e eu dizer, eu não sei. Mas continue exercitando e continue fazendo e se aperfeiçoando, porque Deus vai usar a sua vida. Você tem grandes oportunidades. Mas reconheça a necessidade de aperfeiçoamento. Você já conhece a Bíblia? Você conhece a Bíblia? Quem conhece a Bíblia? Gente, são 66 livros. Eu vou dizer uma coisa. Ainda que você tivesse muitas vidas, você não ia conhecer profundamente a palavra de Deus. Alguém já disse que a palavra de Deus é tão rasa que uma ovelha pode atravessar andando, e tão profunda que um elefante tem que atravessar nadando. Entende a profundidade da palavra de Deus? Existe muito para a gente conhecer, muito para estudar, muito para crescer, experimentar a presença, o poder de Deus. Por isso, diga, Senhor, eu preciso conhecer mais da Tua palavra. Por falar nisso, eu estava pensando até em fazer um vestibular bíblico aqui. O que vocês acham? Hein? E publicar os resultados? Não? Mas crescer no conhecimento de Deus, sabe? O caminho para o nosso crescimento, aperfeiçoamento, é fazer essa avaliação honesta do que a gente precisa melhorar. Eu vou dizer uma coisa para você: se você tem um temperamento explosivo, você fica erguendo a sua voz, fica dizendo um monte de coisa, como se diz na gíria, soltando os cachorros e coisas assim. Deus quer que você seja manso e Ele quer que você comunique graça às pessoas que estão ao seu redor. Se você reconhece isso, então Deus vai fazer isso. Lide com os fatos. O maior inimigo do nosso crescimento é quando nós dizemos que já está tudo bem. Tem muita coisa para nós melhorarmos. Ele disse, eu não julgo que tenha alcançado. Mas ele diz, ao mesmo tempo ele diz, mas esquecendo das coisas que para trás ficam. Gente, isso é algo aqui muito importante. Também um dos maiores inimigos do nosso crescimento espiritual é viver no passado. Eu vou dizer algo. O fato é que tantas vezes nós ficamos pensando nas coisas que aconteceram, nas pessoas que nos magoaram, as coisas que não deram certo, os sonhos que não se concretizaram. A gente fica o tempo todo olhando para trás, que nos impede de olhar para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Você conhece pessoas assim? Toda vez que vai conversar, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. E o que eu posso dizer é o seguinte, gente, olha, se o passado ainda é presente, isso é, se existem coisas para ser resolvidas, então resolva. Mas se o passado está no passado, então deixe no passado e olhe para o Senhor, e olhe para aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Se foi pecado, você confessou, se arrependeu, Deus perdoou, Deus purificou, Deus restaurou. Siga em frente, buscando a presença do Senhor. Eu vejo pessoas que vivem no passado por causa de coisas que aconteceram e simplesmente não conseguem olhar para tudo que Deus quer fazer. Sabe o que eu tenho descoberto hoje em dia, até na área secular? Tem muitos psicólogos que estão deixando de trabalhar no passado e agora estão trabalhando no futuro. Sabe o que é? Eles não pedem mais para dizer, me conte a sua história. Ou aquela sua professora de matemática, ela magoou você, não foi? Oh, coitadinho, puxa vida. É por isso que você é desse jeito, não é? Sabe o passado? Não importa o que tenha acontecido. Se você é uma nova criatura em Cristo, o passado é passado, tudo ficou no passado. Agora você tem uma nova vida para viver, tem um novo caminho para seguir. Sabe, gente? Não more no passado. Viva o presente, olhe para o futuro, buscando a presença do Senhor.
e aceite aquilo que Deus está colocando diante da sua vida e siga em frente. Isso que o apóstolo Paulo diz, eu deixando as coisas que para trás ficam, deixe para trás. Existem algumas pessoas na área dos relacionamentos que gostam de cavar o passado, você entende? Às vezes os casais, eles estão se acertando tão bem e tudo, de repente houve uma situação e diz, também daquilo que você fez naquele dia? Quando? Você não se lembra não, há 10 anos atrás você disse isso. Você não tem esse tipo de pessoa, gente. Foi no passado. Deixa para lá. Pode ser que algumas coisas difíceis tenham acontecido. Eu já vi pessoas assim que elas se sentem tão vitimizadas, né? Porque dizem, se você conhecesse a minha história. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não conheço a sua história, mas Deus conhece a sua história desde o início, antes que você nascesse. Ele sabe por tudo o que você passou. E Ele está dizendo, você é uma nova criatura, siga em frente. Porque não tem sentido você ficar moendo e remoendo aquelas coisas. Deixa uma coisa, mesmo as pessoas que já estão na melhor idade, eu não sei se é a melhor idade, né? Mas 60, 70 anos, se é melhor ou não é, depende. Mas isso é algo aqui, você já viu aquelas pessoas, assim, não é muito bom de conversar, né? Oh, meu filhinho, em 1940 aconteceu isso e aquilo. Eu até gosto de ouvir as histórias, sabe? Mas eu quero dizer uma coisa, não importa em que idade você esteja, Deus tem muita coisa para fazer ainda. Não é para você ficar olhando para o passado, é olhando para frente. Meus irmãos, o Dr. Shed faleceu, e olha, é algo tão forte para mim, de ter acompanhado a vida desse homem durante esses anos todos. E, na verdade, eu não consigo nem lembrar de todas as vezes que Deus me abençoou através da vida dele. E uma vez eu tive a oportunidade de ir lá no escritório dele, na gabinete de estudo, lá na Faculdade Batista em São Paulo, né? E eu olhei assim, sabe aquele livro que você olha até o teto, né? Cheio de livro. Mas não era isso que impressionava na vida dele. Ele era um homem de Deus. E uma vez perguntaram para ele, doutor, você não acha que está na hora de parar? E ele disse, o ramo só para de frutificar quando é cortado. Você sabia que até o último minuto ele estava frutificando, ele estava abençoando a vida das pessoas. Deixa uma coisa para vocês, para Deus não existe aposentadoria. Para Deus o fim é o fim, entende? Quando você já vai para a glória. Enquanto isso, sinceramente, é uma coisa muito deprimente quando eu penso, já estou aposentado, agora eu posso ficar sentado na cadeira do papai, assistindo televisão para o resto da vida. Que coisa deprimente! Porque o fato é que existem tantas coisas que Deus quer fazer em você e através de você. Por isso que o apóstolo Paulo deixa o passado no passado. E o que ele diz? Eu prossigo para o alvo. Agora, gente, nós precisamos saber qual é o nosso alvo. Aonde é que nós queremos chegar? E aqui, gente, nós temos uma questão muito profunda. Ele disse, o meu alvo é alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que ele quer dizer com isso? A soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele está mostrando, gente, que Deus nos chamou para servi-lo, para cumprir a nossa missão, para combater o bom combate, e depois de tudo, receber a recompensa da glória. Então o prêmio da soberana vocação é que Ele nos chamou com uma vocação soberana. Deus quis, Deus planejou, Deus nos deu dons espirituais, Ele guiou nosso caminho para que nós fôssemos instrumentos nas suas mãos. E nós, caminhando no seu caminho e cumprindo o seu propósito, nos tempos determinados, vamos receber a coroa que o Senhor preparou para nós. Agora, deixa eu dizer, não espere uma coroa literal, né? Porque algumas pessoas, eu quero uma coroa com 1000 diamantes. Não, não é isso. Na verdade, naquela época, a coroa eram ramos de louro, né? A coroa, na verdade, meus irmãos, é a alegria do Senhor, é a presença de Deus, é a eternidade com o Senhor. E o Senhor preparou para cada um de nós o prêmio da soberana vocação de Deus. E como isso acontece? É através de Cristo em nós. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Deixa eu só dizer algo aqui para vocês. Não é aquilo que você quer fazer para Deus, mas é aquilo que Deus vai fazer através de você.
Não é uma coisa que você vai dizer, olha Deus, veja o que eu fiz. Não, você vai dizer como o apóstolo Paulo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Como o apóstolo Paulo também disse, para que eu pudesse experimentar o poder de Cristo. Mas Deus quer fazer através de você. Vocês acreditam que vai haver um dia em que nós vamos estar face a face com o Senhor Jesus? Nós vamos olhar nos olhos dele, e ele vai olhar nos nossos olhos. Eu confesso que muitas vezes na minha vida eu fico pensando nesse dia, como vai ser? Como vai ser? Porque a Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram, e se alegraram com uma alegria indizível e cheia de glória. Nós andamos por fé, mas vai chegar o dia em que nós vamos ver o Senhor Jesus com os nossos olhos físicos glorificados, ressurretos. Nós vamos nos encontrar com Ele. Só que nesse dia, será que Jesus vai dizer, servo bom e fiel? Essa é a grande pergunta. Será que naquele dia Jesus vai olhar para nós com um sorriso? Venha para o reino que eu preparei para você desde a fundação do mundo. Essa é a recompensa. Eu prossigo para o alvo. Em outras palavras, gente, não importa para onde você esteja indo, se você é um crente em Jesus, você está indo para a glória, e você vai se encontrar com o Senhor. Esse daí vai ser o final da história aqui, e é a continuação da história na eternidade. Ele vai olhar nos seus olhos, e você vai olhar nos olhos dele. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso significa que tudo que nós fazemos aqui nesta vida deve estar diante dos nossos olhos o final da história. Tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer, tudo que nós pensamos ou falamos, nós devemos pensar naquele dia, porque naquele dia nós vamos nos encontrar com o Senhor. O pastor Paulo diz, eu não julgo que tenhamos alcançado, mas prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Como isso se aplica de uma forma concreta na vida da gente? Em primeiro lugar, eu creio que é tão importante a gente olhar para a nossa vida, o que é que nós estamos fazendo. Sabe que eu tenho descoberto que o inimigo é especialista em tirar a nossa atenção. Ele é especialista em colocar coisas para deixar a nossa mente confusa, para a gente não ter foco e não ter clareza em relação à vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é um fato que às vezes a gente tem a sensação de que nós não estamos vivendo a vida, mas estamos sendo levados e arrastados por ela, que parece que as circunstâncias, as pessoas e tudo mais é que estão nos empurrando, que a gente não está no controle da situação. É parecido com uma espécie de barquinho sem remo, sem âncora, não é, que está sendo levado. As pessoas se sentem assim porque parece que a vida está empurrando e arrastando a gente. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente tenha a ciência de que nós estamos dentro do propósito dele. E é por isso que eu quero dizer, não deixe o tempo passar. Busca o Senhor até que você tenha clareza sobre o que Ele quer que você faça, até que Ele mostre de uma forma inconfundível qual é a missão que Ele deu para você. Sabe por quê? Você está privando vidas de serem abençoadas pelos dons que Deus deu para você. Vocês entendem o que eu quero dizer? Quando nós simplesmente vivemos a nossa vida, nós estamos impedindo que vidas sejam abençoadas com aquilo que Ele nos deu. O nome de Deus deixa de ser glorificado, porque quando Ele criou e salvou você e deu dons espirituais e tudo mais, foi para que você fosse instrumento nas mãos deles, para que as vidas fossem abençoadas. Mas se ao invés disso nós pegamos essa única vida e vivemos para nós simplesmente estamos enterrando o talento, nós estamos escondendo aquilo que poderia ser usado e que poderia ser um instrumento de glória nas mãos do Senhor. Você sabia que aqui dentro desse espaço nós temos talentos, dons e habilidades incríveis que Deus deu para cada um de vocês?
Sabe, eu não sei quantos de vocês aqui, de vez em quando, vocês estão orando ou vão dormir e tudo mais, e aparece uma ideia na sua cabeça. Eu acho que eu podia fazer isso. Aí aparece uma voz: não, caia na real, desista. E pode ser que Deus esteja dizendo: eu quero usar você sim. Eu vou capacitar você, eu vou usar você, para você seja um instrumento nas minhas mãos. Não sufoque o chamado de Deus. E não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. O tempo que Deus te deu nesta vida não é para você esperar o fim. É para você frutificar. É para você fazer a diferença. É abençoar a vida de outras pessoas. É interessante que uma das maiores bênçãos que nós recebemos das mãos do apóstolo Paulo foi algo que saiu de uma cela, de uma prisão. Quer dizer, se dentro de uma prisão Deus pode abençoar, quanto mais aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Eu gostaria de concluir com a palavra do apóstolo Paulo. Ele disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou essas coisas pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Espere grandes coisas do Senhor, como disse o missionário, e faça grandes coisas para o Senhor, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente.